Palavras de fé, com Bispo Palhano Rocha. Vamos lá. O sacrifício vivo é o título dessa mensagem. E ele fala assim, Romanos capítulo 12, verso 1, já começa assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Os sacrifícios levíticos, que consistiam na morte de um animal, tipificavam a obra redentora do Senhor Jesus. Ele, como Cordeiro de Deus, ofereceu sua vida como sacrifício único e definitivo pelos nossos pecados. Por isso, o altar que antes recebia animais mortos, passou a receber sacrifícios vivos de pessoas redimidas pelo perfeito sacrifício daquele que se fez pecado por nós. Outrora estávamos mortos em nossas iniquidades, mas Deus nos ressuscitou com o Senhor Jesus e nos deu vida juntamente com Ele. Antes do conhecimento da verdade, o nosso corpo era usado para o pecado, mas agora o que o Espírito Santo deseja é que cada um de nós ofereça o próprio corpo para o seu serviço e para a habitação da sua glória. Olha para mim agora, não lê nada, tá bom? Vamos ler juntos para a gente entender tudo junto. Não tem ansiedade não. Escuta aqui o que a gente vai falar agora. A Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos juntos. Amém? Como foi isso, bispo? A Bíblia fala que Jesus, quando foi para a cruz, ele foi sacrificado. Ele foi sacrificado. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, quando ele foi levado à cruz, quando ali ele foi julgado, condenado pelos homens, ali ele foi condenado pelos nossos pecados. Ele não foi condenado porque ele roubou, porque ele matou, porque ele pecou. Não, ele foi condenado pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ele foi condenado por nós. Aquela expressão que Pilatos usou, eu agora lavo as minhas mãos. Você já viu muito esse dito popular, você já ouviu muito. Ó, fulano, eu já falei com você, mas você não dá ouvidos, eu lavo as minhas mãos. Eu lavo as minhas mãos com você, problema seu, entendeu? Ou seja, eu não tenho nada a ver com isso. Então, Pilatos, naquele momento, ele disse que lavou as mãos, porque, como ele dissesse, eu não tenho culpa na condenação de Jesus. Eu não vou ter culpa no sofrimento dele, no sacrifício dele, né? Então, Jesus, ele foi sacrificado por esse pessoal. Por esse mesmo pessoal, ele foi sacrificado. Disseram para ele: vocês querem Barrabás ou querem Jesus? Aí o povo gritou, o povo da festa, né? O povo da prostituição, o povo do vício, o povo da droga, gritou: Barrabás! E ali, o que é que Pilatos disse? Eu lavo as minhas mãos. Ou seja, a vontade do povo é a vontade, como que diz, de Deus. É uma expressão que a turma usa achando que é verdadeira, mas é mentirosa. Então pegaram Jesus e Jesus foi pelos nossos pecados. Porque Jesus podia muito bem ter se defendido. Ter dito: eu não vou pregar contra vocês, eu vou ser a favor de vocês, eu vou ser amigo de vocês. Mas Jesus foi fiel. A quem? A nós. Amém? Ele não foi fiel nem a Deus ali não. Ele foi fiel a nós. Ele foi fiel a nós. Tudo que Jesus passou ali foi pelos nossos pecados. Por isso que ele diz que quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. Ou pelo menos é para ser assim. Porque ainda tem muitos
que ainda estão crucificando Jesus. Tem muitos que ainda estão crucificando Jesus. E aqui nessa palavra ele diz assim, né? Vamos aqui. Ele fala assim, parei aqui. Romanos capítulo 6, versos 13 e 19, fala assim: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ao 19, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça e para a sacrificação. Ou seja, olha para mim agora. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que agora é momento, agora nós temos um momento de aproveitar a oportunidade, já que conhecemos a palavra, e nos sacrificarmos. Para ser obediente. E assim fazer uso dos nossos membros, fazer uso da nossa inteligência, fazer uso da nossa força para evangelizar, entendeu? Para poder obedecer a Deus, para poder assim fazer com que se cumpra a justiça, tanto da nossa parte, como a justiça que são as promessas de Deus em nossa vida. Amém, igreja? Quem está compreendendo isso aqui? Tá fácil de compreender, né? Aí vamos lá. Aí ele diz assim, para concluir aqui, só para concluir. Ele diz, ser sacrifício vivo é entregar-se à inteira disposição do Senhor. Por isso ele exige santidade. Isto é, o Senhor quer que venhamos nos privar de vontades carnais, pensamentos, atitudes da velha criatura, a fim de sermos usados por Ele. E quando isso acontece, Deus do seu trono aspira a nossa atitude como aroma agradável que exalta o perfume do Senhor Jesus. Amém? Amém? Então preste atenção, não adianta você achar que fulano falou isso, que fulano falou aquilo. Não, você não tem que dar satisfação a ninguém. Mas quando você luta para ser essa pessoa, você está dando satisfação a quem? A Deus. Porque a nossa bênção não vem de homens, assim, como quem diz, o homem vai me abençoar porque ele é bonzinho, porque ele é maravilhoso. A minha bênção vem da parte de quem? De Deus. Ainda que o homem estenda a mão para mim, ainda que, se você entende isso, ainda que o homem estenda a mão para mim, mas é porque Deus está fazendo ele estender a mão para mim. Por quê? Porque a justiça de Deus, pela pessoa que eu tenho me mostrado perante o meu Deus. Amém? Aí ele fala que eu botei aqui culto racional. O que quer dizer essa palavra culto racional? Isso significa um culto com lógica, raciocínio, entendimento sobre quem é Deus e sobre o que Ele fez por nós. O Senhor trabalha com a fé inteligente, por isso exige que toda adoração e todo serviço prestados a Ele sejam também inteligentes. Que Deus quer que a gente tenha o quê? Inteligência para servir a Ele. Onde o Espírito Santo está presente, não há bagunça ou confusão, e sim reverência, temor, disciplina. O Senhor não nos obriga a fazermos nada para Ele, mas se nós propomos a servi-lo e a adorá-lo, que o façamos com entendimento, ou seja, com a mente e não com as emoções. Isso quer dizer que a comunhão com Deus só pode acontecer no Espírito, isto é, o intelecto, porque Ele é Espírito. Portanto, o Altíssimo está sempre em busca de verdadeiros adoradores que o adore de forma consciente, sincera, ou seja, em espírito e em verdade,
para manterem um relacionamento com Ele, que é o que diz o livro de João, né? João 4:23. O que Deus quer da gente? Deus, eu vejo assim, que Deus, Ele quer tanto salvar o homem, que Deus tem permitido, como diz a palavra dele, que o evangelho seja pregado. Você lembra quando os discípulos de Jesus chegaram e disseram: Senhor, nós chegamos ali agora, tinham homens expulsando demônios, curando os enfermos no teu nome, homens que não têm nada a ver conosco. Jesus disse o quê? Deixai-vos, que aquele que não é contra é a favor. Ou seja, o evangelho tem que ser pregado, não importa por quem e nem aonde, mas ele tem que ser pregado. Amém? Mas através disso, o que é que nós temos que aprender? Aprender a ter a sabedoria com o evangelho que está sendo pregado. Não importa o lugar, nem como, mas se o evangelho fala de Jesus, eu tenho que tirar proveito dele e procurar então estar no lugar onde os verdadeiros adoradores estão ali com consciência, com sabedoria, com inteligência, para poder receber o benefício de Deus. O que ele diz aí? O que ele fala aqui? Ele diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e... Então, essa hora chegou. Não importa, você é quem tem inteligência, a hora já chegou, em que você já sabe que não pode mais brincar de religião. Você não pode mais estar brincando de religião. Chegou a hora que você agora é uma pessoa esclarecida. Esclarecida pela palavra. Você vê o que eu estou dando para vocês hoje? Eu estou dando um estudo para você levar para casa. Sabe para quê? Porque você vai ler, reler e vai compreender que você de fato precisa. Não que a palavra se molde a mim, mas que eu me molde à palavra de Deus. Não é a palavra, não é a igreja. A igreja, o pastor, a denominação não pode se dobrar a você. Nós precisamos nos dobrar a Deus. Digam glória a Deus. Nós precisamos. Somos nós. É como a palavra fosse o fogo e nós o ferro, o aço, que só no fogo. Então, essa coisa de querer fazer a igreja para um povo, não. O povo é que tem que se dobrar a palavra de Deus para que as coisas venham dar certo na vida dele. E quando o homem entende isso, que ele se curva diante da palavra, que ele aceita a palavra, que ele escuta, porque quem tem ouvidos é para ouvir. E quando você ouve a palavra, que você guarda a palavra, que você vive a palavra, então não tem como as coisas darem mais erradas. Por quê? Porque você está sobre a palavra, sobre os ensinamentos de quem? De Deus, do Pai Todo-Poderoso, que quer o meu bem, que quer o meu bem. Então é assim que acontece. Vamos aqui. Romanos 12:2. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo é muito bom, mas vamos estudar ele agora. O que ele diz aqui? O termo traduzido para a palavra transformar tem o mesmo significado da palavra transfigurar, usada em Mateus 17:2 e em Marcos 9:2. Transfigurar denota uma metamorfose, ou seja, uma mudança completa de um ser para outro. Porém, antes de Paulo exortar os cristãos a esta transformação, ele faz um alerta dizendo que não devemos nos conformar com este mundo. Isso significa que não devemos nos moldar ou adaptar a nossa vida, a nossa conduta de acordo com os conselhos
que o mundo apresenta. Amém, pessoal? Amém? Vocês estão entendendo? O cuidado que nós temos que ter. Temos que ter muito cuidado. Porque denominações são muitas. Pensamentos são muitos. Intenções são muitas. Mas qual dessas intenções são verdadeiras? Qual dessas intenções vai me levar para o céu? O que pode se passar na mente de um líder? O que esse líder, qual é a mente dele? Qual é a interpretação dele? Qual é o pensamento dele? Qual é o interesse dele? Então Paulo, ele nos ensina aqui que nós temos que ter o Espírito Santo para poder discernir entre o certo e o errado. Por isso que quando a gente convida você para estar domingo de manhã na igreja, a gente não está apenas querendo trazer você à igreja, porque quero trazer você à igreja. Poxa, de manhã era aquele dia que eu queria estar em casa, acordar, tomar café com a família, já que a semana toda eu saio muito cedo de casa. Pois é, pois bem. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Domingo pela manhã é aquele dia que nós temos a oportunidade de oferecer o nosso melhor para quem? Para Deus. Domingo de manhã é o momento, é o dia, é a hora que eu tenho a oportunidade. Será que está certo? Depois que eu faço tudo, agora vai ser Deus. Você não foi ensinado, você não aprendeu que Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida? Diga glória a Deus. Diga comigo, Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Amém? Não foi isso que ele disse? Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque Deus quer isso. Deus quer isso. Vamos lá. O Espírito Santo só pode transformar uma pessoa quando ela se esvazia de pensamentos, desejos, paixões carnais e passa a ter a sua mente renovada com os pensamentos de Deus, que é a sua palavra. Olha para mim. Ô bispo, eu quero tanto que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, é mesmo? Então, quando você começar a buscar a Deus, os maiores pensamentos que você vai ter não é o da carne, mas é o do Espírito. E aí, você, quando começa a fazer isso, você está se esvaziando do mal e abrindo espaço para que o Espírito Santo se apodere da sua mente e do seu coração. Amém? E depois do seu corpo. Mas é necessário que você se esvazie da raiva, da ira, do ódio, da vingança, da intriga, sabe? Todos os maus pensamentos que ele traz, tudo isso no coração, você tem que se esvaziar para que haja lugar para o Espírito Santo. E aí, quando esse espaço estiver vazio, o Espírito Santo vai tomar de conta do nosso corpo. E aí, meu amigo, você vai ver, você automaticamente se torna uma pessoa diferente. Quem quer ser diferente aqui, levanta a mão. Eu já sou. Olha que coisa linda que a senhora falou aqui. Ela disse, eu já sou diferente. Quem é diferente aqui? Que coisa boa, né? Você dizer, eu sou diferente. Diga, eu sou diferente. Diga, eu sou diferente. Confessa isso. Não por orgulho, né? Eu não sou igual a eles. Não, não fala isso não. Não vai falar isso dentro de casa não, por favor. Não fala não. Não fala para tua esposa, para o teu marido, para o teu filho, para a tua família, que você é diferente, porque ele vai tomar isso com uma arrogância. Mas olhe para eles e pense, eu sou diferente dele. Eu não fumo, eu não bebo, eu não ando metido com fofoca, pai, tá. Você não anda metido com essas coisas. Mas você é diferente. Se alegre porque você é diferente. E lute para que essas pessoas que a gente ama também venham se tornar diferentes. Amém? Quem quer a família diferente aqui? Levanta a mão. É mesmo, gente?
Eu já tenho minha família diferente. Mas é debaixo do jejum, né, paz? Amém, gente? Somente assim pode haver uma transformação de dentro para fora, até refletir a imagem do Pai em nós. Segundo Coríntios 3,18 fala assim, vamos ver aqui, fala assim: e todos nós, com o rosto desvendado, completando, como por espelho, a glória do nosso Senhor, somos transformados. Amém? Então, nós somos transformados e nem percebemos às vezes. As pessoas é que percebem, sabia? Ela olha assim para o palhano e fala: pô, esse cara era um louco, ele bebia, ele fumava, ele não respeitava a velocidade, em cima de moto, em cima de carro, e pai, tudo. E hoje, como é que é esse cara hoje? Aí olha para você também, talvez você também tinha suas loucuras aí, tudo e tal. E hoje olha como é que é fulano e tudo. Então nós somos transformados e as pessoas percebem dentro de casa. Sabia? Por mais que tua esposa, o teu filho, o teu pai, tua mãe, teu parente, por mais que eles critiquem você, não esquenta. Mas ele no fundo, lá, ele sabe que você é uma pessoa diferente depois que começou a ir para a igreja. Amém? Ele percebe. Ele percebe. Mas quem tem feito isso? A palavra de Deus. Você tem dado lugar à palavra de Deus. Essa palavra tem entrado em você. E tem feito você uma pessoa diferente. Mas por quê? Porque você tem buscado por essa palavra. Vamos lá. Aí ele fala aqui. Vontade de Deus. Eu quis botar isso aqui para você também. Uma pessoa que tem a mente renovada é aquela que absorveu os pensamentos de quem? De Deus. Olha aí. Por isso, o que para ela era difícil compreensão, se torna claro e transparente. Ou seja, quando o Espírito Santo assume o controle da vida de uma pessoa, ela revela os desejos e os desígnios do Altíssimo para ela. E uma vez havendo a obediência à sua vontade, ela será bem-sucedida em tudo o que fizer, pois a vontade do Senhor é boa. Amém? Então, quando é que eu sou bem-sucedido? Quando eu deixo que o Espírito Santo venha comandar a minha vida. E quando é que isso acontece? Quando eu dou ouvidos à palavra de Deus. Quando eu dou ouvidos à palavra de Deus, então eu estou deixando o Espírito Santo trabalhar na minha vida. E aí a minha vida automaticamente também começa a ser bem-sucedida. Eu começo a acertar com as minhas decisões. Eu começo a falar o que as pessoas gostam de ouvir. Eu começo a ser uma pessoa agradável. Eu já não vou mais ter tanta inclinação para aquilo que de fato não agrada a Deus. Eu começo a ser uma pessoa muito diferente. Eu sei que eu falo muito desse versículo que eu vou falar aqui agora, mas é necessário, cabe esse versículo, que é capítulo 1 de Josué, versículo 8. Medita na minha palavra de dia e de noite, para que tu sejas bem sucedido. Quer dizer, nós precisamos da mente de Deus, que é a palavra dele. Nós precisamos que a palavra de Deus esteja dentro de nós. Sabe para quê? Para que eu me torne bem sucedido. Porque ela me traz sabedoria, ela me traz entendimento, ela me traz prudência. Lhe falta o Espírito Santo. A pessoa não busca o Espírito Santo, mas quando ela se inclina, quando ela fala assim: a partir de hoje eu vou estar na igreja domingo pela manhã, eu vou buscar esse Deus, eu vou buscar esse aprendizado, eu vou me encher do Espírito Santo, ela começa a ser diferente.
Em tudo, o esposo percebe, a esposa percebe, o pai percebe, a mãe percebe, o filho percebe, os amigos percebem, e aí começa todo mundo a perceber. E as coisas começam a dar certo, para você ver a necessidade que nós temos de ter o Espírito Santo. Pessoal, o Espírito Santo é Ele que nos conduz, mas eu preciso deixar para tomar decisões acertadas. Se um homem sem o Espírito Santo, ele toma muita decisão errada. E ele quebra a cara. Quando eu digo homem, somos nós, quebramos a cara. E depois que toma a decisão errada, o arrependimento vem, a dor vem, a amargura vem, a tristeza vem. Muitos têm tirado a própria vida por isso. Por isso que nós precisamos do ensinamento de quem? De Deus. De Deus, né? Aí ele fala assim, ele fala aqui, né? Ele diz assim: uma vez, havendo a obediência à sua vontade, ela será bem sucedida, sim, e em tudo que fizer, pois a vontade do Senhor é boa. Afinal, Ele quer o melhor para os seus filhos. E eu fico lembrando dessa palavra aí, né? Ele diz assim: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. Amém? Diga glória a Deus. O que ele diz? Eu é que sei quais são os meus pensamentos a seu respeito. Às vezes a gente fala assim: eu não acho que Deus, é como Deus me cobrasse muito. Irmão, você não sabe dos pensamentos de Deus, mas Ele sabe. Amém? Ele sabe. Ele sabe. Além disso, sua vontade é agradável, pois não nos impõe nenhum peso ou condenação, e é perfeita porque não falha. Quando buscamos a vontade do Altíssimo com o desejo sincero de lhe obedecer, ela nos será sempre revelada. Diga glória a Deus. Quando há uma sinceridade, uma vontade no meu coração, então essa vontade de Deus é revelada. E aí quando a gente aprende, porque a pessoa que escuta a palavra e obedece, e que ela obedece porque ela confia em Deus, você vê que ela não tem medo de servir a Deus. Ela não tem medo não. Qual é a vontade dela? É de botar Deus em primeiro lugar. Quando a gente começa a botar Deus em primeiro lugar, a gente percebe que as coisas começam a dar certo. Sim ou não? Em todos os sentidos, quando você bota Deus em primeiro lugar, você percebe que as coisas começam a acontecer. Eu deixei um versículo para você aí. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amém, pessoal? Fica de pé no nome do Senhor Jesus.